E Dida. Cidade Alerta mostrou o caso do trisal. Em julho de 2019, Bruno foi morto de maneira brutal. O criminoso era Dida, que não aceitava, de acordo com a polícia, ser deixado de lado por Inaê. Vem pra mim, por favor. Ah, eu tô lembrado desse caso. 2 anos se passam. Agora a justiça determina o que vai acontecer com Dida. A polícia acusou formalmente o Dida e a justiça vai decidir o futuro dele. Já decidiu? Deixa eu ver a reportagem. A história de um trisal que ganhou muita repercussão. 2 homens e uma mulher protagonizaram um relacionamento a 3 que terminou em morte. Um deles foi para o banco dos réus e foi condenado. Satisfeita, eu não ficaria nem com 30 anos. Né? Porque ele vai ter uma segunda chance, meu filho não. A pivô da história. O que vocês querem provar? Que foi uma emboscada pela Inaê. As novas provas que a família quer apresentar. Ela sabia o tempo todo que quando ela chamasse, aconteceria uma tragédia. Durante 5 meses, Bruno, Inaê e Dida viveram juntos na mesma casa. Cada dia ela dormia com um. Até então, na visão deles, todos estavam ganhando na história. Até que Dida percebeu que seria colocado de escanteio e terminou o triângulo amoroso com um crime brutal. O meu filho bancava tudo, né? Para eles era muito bom que o Bruno continuasse. Ele que pagava as contas? Ele que pagava as contas, ele pagava tudo. Você acha que a saída dele, desse trisal, né, trouxe... O que deixou eles mais revoltados com a saída foi também a parte financeira? Com certeza. Parece difícil entender essa história, mas calma. Vamos voltar no tempo para explicar como o que parecia um trisal feliz terminou em morte. Vamos aos personagens. Bruno tinha 23 anos, ele era casado e tinha um filho. Inaê, de 20, era casada com Dida, de 25. Os dois também têm um filho. Em algum momento você imaginou que, de repente, viraria o que aconteceu? De forma alguma. Pronto. Agora apresentados os personagens, vamos explicar como de 2 famílias saiu um perigoso triângulo amoroso. O Bruno estava casado há cerca de 4 anos e apesar de algumas pequenas discussões com a esposa, normal de casal, os dois levavam uma vida a 2, então gostavam de sair para jantar e encontrar amigos, principalmente o casal Dida e Inaê. Então, quando os 4 se encontravam, jantavam, jogavam cartas. Só que com o tempo, eles perceberam que Inaê começou a despertar um interesse por Bruno. Mas Alexia não queria acreditar que a amiga faria isso. Não via maldade em Inaê, por isso não percebeu isso antes. Mas com o tempo, o encontro, que era para ser entre 4 pessoas, se tornou apenas em 3 pessoas. Foi o início do pesadelo para a família de Bruno. Foi um jogo de verdade e desafio e eles trocaram beijos, os 4. Inaê cada vez mais demonstrava interesse em Bruno, até que ele decidiu se separar da esposa para ficar com Inaê. Para todos, seria o fim de 2 casamentos, Inaê e Dida e Bruno e Alexia. Mas o que aconteceu causou espanto em quem os conhecia. Inaê queria muito ficar com Bruno, mas também não queria deixar o Dida de lado. Por isso, ela propôs que os 3 ficassem juntos, como um trisal. Ou seja, morariam na mesma casa. E Inaê teria 2 maridos. Ela se dividiria entre o amor de Dida e também de Bruno. Dida aceitou na hora, dizia gostar muito dela. Bruno ficou de pensar, mas depois acabou aceitando. Como ele era muito amigo da mãe, contava tudo, ele não conseguiu esconder por muito tempo, até que Creuza descobriu a história. Você, desde o início, quando você ficou sabendo, você falava que não concordava? Você dizia, filho, não vai dar certo. O que você falava pra ele? Não, eu falava o tempo todo. Eu passei assim, nesses 3 meses que foi, que eles foram morar, que eu fiquei sabendo, 2 meses que eu fiquei sabendo, eu não dormia mais, eu tinha toda certeza, porque o Dida, ele era violento.
Bruno, que trabalhava como auxiliar administrativo em uma creche, pagava o aluguel do apartamento. Dida trabalhava com telemarketing e dividia algumas despesas. Inaê cuidava da casa. Durante o tempo em que eles mantiveram um relacionamento a três, a mãe de Bruno percebia que não era um relacionamento saudável. Mas o Bruno te falava que o Dida era violento. Falava. Que ele chegou a agredir a Inaê, o que ele fazia? Agrediu. Ele deu uma surra na Inaê 15 dias antes, que ela ficou toda marcada. Só que assim, o Bruno não se metia, porque ela falava pra ele, não se mete. Ele batia na Inaê o tempo todo. Ele sempre bateu na Inaê. Quando o filho de Bruno ia visitá-lo, voltava assustado. Eu perguntei pra ele, ele falou assim, vovó, ele pendurou a tia Inaê na sacada do prédio, lá fora, né? E depois, né, foi verdade. Segundo testemunhas, Dida estava muito ciumento com Inaê. Algumas horas ele aceitava o relacionamento a três. Outra hora não queria nem ver a Inaê olhando a foto do Bruno num quadro. Ele ficava com muitos ciúmes, começava a agredi-la. O Bruno tentava apaziguar para manter a situação em paz ali entre o trisal. Mas a cada segundo, a cada minuto, o relacionamento entre os três parecia ruir. E Creus, você acredita que esses motivos fizeram com que seu filho falasse, ó, não quero mais, eu não quero esse relacionamento a três? Certeza. Isso fez ele cansar? Ele já sabia que o Luiz Felipe poderia fazer alguma coisa, né? E com o menino. As agressões de Dida fizeram com que Bruno desistisse do trisal. Depois de 5 meses, o relacionamento a três chegou ao fim. Inaê decidiu escolher um deles para ficar. O excluído não aceitaria ficar de fora. E ela ficou nesse jogo. Então você não vai? Eu vou ficar com o Dida. Ele falou, tudo bem. Aí ela falava pro Dida, eu vou voltar pra ele. Aí ligava pra ele. Aí ele ia correndo. O triângulo amoroso se desfez. Inaê voltou a morar com a mãe dela. Dida foi para casa da família dele. E Bruno voltou a morar com a mãe. Mas ficou decidido que Inaê escolheria um para ficar de vez. Entre idas e vindas, dizer que ficaria com Dida e depois com o Bruno, ela teria confirmado para Bruno que ficaria com ele. Ele chegou até a comentar isso com a mãe. O que Bruno não sabia é que a felicidade duraria pouco. É que, segundo a investigação, já havia um plano por parte do Dida para tirar Bruno de vez da história. No dia em que seria morto, Bruno estava com os pais e parecia feliz, até que recebeu uma mensagem de Inaê. Na mensagem, ela pede dinheiro emprestado para ele. Ela chama ele à 00:10, pedindo para que ele leve R$5 para ela. Você não vai sair, né, Bruno? Aí ele falou, não, ela fica me mandando mensagem, mas eu não vou sair. E amanhã eu vou trabalhar cedo. Creuza foi dormir tranquila, sabia que o filho estava em casa. Mas horas depois ela acordaria com a ligação, que para sempre deixaria um buraco no coração dela. Era início da madrugada quando Bruno saiu de casa e foi ao encontro de Inaê. Chegando no local, ela não estava sozinha, estava acompanhada do Dida. O Bruno achou estranha a situação, mas não falou nada. Em certo momento, a Inaê disse que precisava conversar com a mãe. Subiu a escada do prédio. Bruno e Dida ficaram sozinhos na frente do prédio, conversando. De repente, iniciou uma discussão. Em seguida, Bruno foi atacado por ele. Dida se entregou à polícia e confessou que matou Bruno porque Inaê tinha o escolhido para ficar. Ele foi preso. A família de Bruno tentou de todas as formas comprovar que Inaê estava envolvida e teria que ser presa também. Mas você acha que ela tem que pagar por isso também? Tem porque ela pagou para ver. É uma vida. Ela fez esse jogo entre o Dida e ele. Então, quer dizer, ela... não sei por que ela... Eu mostrei todas as provas. Eu mostrei as conversas de WhatsApp. Até o último minuto do Bruno. E é ela o tempo inteiro. Nessas mensagens, a família acredita que ela tenha atraído Bruno para a morte. Inaê conversa por mensagem com Bruno no mesmo momento em que, segundo a perícia, ele foi atacado por Dida. O julgamento durou cerca de 12 horas. Os 7 jurados chegaram à conclusão de que Dida é culpado. Ele foi condenado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e por não dar chances de defesa à vítima. Segundo a família, a condenação não deixou todos satisfeitos. Por quê? Foi condenado a 18 anos.
Como ele confessou o crime na época, o juiz diminuiu a pena para 16 anos em regime fechado. Ele vai ter uma segunda chance, meu filho não. Mas em relação ao país que a gente vive, era o que eu podia esperar. Outro ponto revolta a família. Eles querem provar que Inaê também foi culpada e cúmplice de Dida. O que vocês querem provar agora? Porque ele foi condenado, ele matou, foi condenado. O que Sim. vocês querem provar? Que foi uma emboscada pela Inaê. A Inaê emboscou. Porque ele jamais sairia de casa se ela não chamasse. Ele já estava ressabiado em relação ao Dida. O Dida já tinha feito ameaças, o Luiz Felipe. Tentamos falar com a jovem. Não foi possível completar a sua ligação. A foto do filho faz Creuza voltar naquele dia em que recebeu a notícia de que nunca mais iria vê-lo. Perder um filho já é ruim, já é devastador. Perder um filho dessa maneira e um filho bom é triplicado.